Você já parou para pensar nas profecias mais sombrias da Bíblia? Passagens que falam sobre destruição, pragas, o fim dos tempos e o destino da humanidade? Enquanto muitos preferem ignorar essas advertências, a verdade é que elas foram registradas para um propósito: revelar o que está por vir. Hoje, vamos mergulhar nos trechos mais assustadores das Escrituras, entender o que realmente significam e o que podem representar para nosso futuro. Prepare-se, porque este conhecimento pode mudar sua visão sobre tudo o que você já ouviu falar sobre o fim dos tempos. As Escrituras estão repletas de avisos sobre um futuro sombrio, desde os escritos dos profetas até as visões do Apocalipse. Encontramos descrições de caos, sofrimento e eventos que desafiam a compreensão humana. Mas essas profecias são apenas metáforas ou são avisos reais sobre o que está por vir. Em Mateus 24, Jesus descreve um cenário de guerras, fome, terremotos e falsos profetas enganando multidões. Ele alerta que esses são apenas o princípio das dores. O que isso significa? Estaríamos já vivendo essa fase? E no livro de Apocalipse, a abertura dos selos revela eventos aterrorizantes. Um cavaleiro trazendo conquista, outro espalhando guerra, fome e morte. Essas figuras representam forças espirituais ou são referências a acontecimentos que já estamos testemunhando no mundo? A profecia do número da besta, 666, tem intrigado estudiosos por séculos. Muitos acreditam que seja um código para um sistema global de controle, enquanto outros veem uma conexão com líderes e impérios ao longo da história. Mas, e se essa profecia estiver mais perto de se cumprir do que imaginamos? A cada dia, sinais mencionados nas Escrituras parecem se manifestar ao nosso redor. Crises mundiais, degradação moral, o avanço de tecnologias que podem ser usadas para vigilância e controle. Tudo isso se encaixa nas previsões feitas há milhares de anos? Se essas profecias estão se cumprindo, o que isso significa para nós? Estamos à beira de um colapso global, de uma nova ordem mundial ou de algo ainda mais profundo e espiritual? Os sinais são claros para quem tem olhos para ver. Em tempos antigos, profetas alertaram reis e nações sobre o destino que os aguardava, mas muitos ignoraram os avisos e pagaram o preço. Hoje, a humanidade está repetindo o mesmo erro? E se o Apocalipse não for apenas um relato distante e simbólico, mas um roteiro detalhado do que já começou a acontecer? Se os 4 cavaleiros já cavalgaram, se a marca da besta já estiver sendo implantada de formas que sequer percebemos, agora, vamos abrir as Escrituras e analisar os eventos que foram profetizados há milênios. Você está pronto para encarar a verdade? Porque uma vez que você enxergar os sinais, não poderá mais ignorá-los. As profecias mais sombrias da Bíblia não são meras histórias ou metáforas para assustar fiéis desatentos. Elas foram registradas para alertar sobre um futuro inevitável. E esse futuro pode estar acontecendo agora, diante de nossos olhos. Quando olhamos para as Escrituras, percebemos que os sinais foram descritos com detalhes surpreendentes. Guerras e rumores de guerras, pestes assolando nações, desastres naturais intensificando-se, governos ganhando poder absoluto sobre seus cidadãos. Tudo isso já está acontecendo, mas será coincidência ou parte de um plano que vem se desenrolando há séculos? Os 4 cavaleiros do Apocalipse, eles já cavalgaram? No capítulo 6 de Apocalipse, João descreve a abertura dos selos e a vinda dos 4 cavaleiros. Cada um traz consigo um impacto destrutivo sobre a terra. O primeiro cavaleiro, montado em um cavalo branco, carrega um arco e recebe uma coroa. Ele representa a conquista e a falsa paz. Poderia isso simbolizar líderes mundiais, instituições ou sistemas que se apresentam como salvadores, mas escondem intenções obscuras? O segundo cavaleiro, em um cavalo vermelho,
carrega uma grande espada e remove a paz da terra. Conflitos mundiais estão cada vez mais intensos e a instabilidade global cresce a cada dia. Seria esse cavaleiro já um visitante presente em nosso tempo? O terceiro cavaleiro, em um cavalo preto, trai a fome e a escassez. Eles seguram a balança, indicando que os preços dos alimentos subirão drasticamente, tornando-se inacessíveis para muitos. Com crises econômicas e cadeias de suprimentos colapsando, estaríamos já sob a influência desse selo? O quarto cavaleiro, em um cavalo pálido, traz consigo a morte, e com ele vem o inferno. Ele é dado o poder de matar com espada, fome, peste e feras da terra. A proliferação de doenças, pandemias e caos generalizado seriam os rastros deixados por esse último cavaleiro? Se esses cavaleiros já cavalgaram, então a humanidade pode estar mais próxima do juízo final do que imagina. O sistema da besta, controle total. Sobre a humanidade, um dos trechos mais intrigantes e temidos da Bíblia é a profecia sobre a marca da besta. Em Apocalipse 13:16-17 está escrito: "E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome." Durante séculos, estudiosos tentaram decifrar o que seria essa marca. Alguns acreditavam que era apenas simbólica, representando submissão espiritual. Mas, com o avanço da tecnologia, uma nova interpretação surge. E se a marca da besta for algo literal? Hoje, vemos um mundo caminhando para sistemas de identificação digital, microchips, moedas digitais centralizadas e vigilância extrema. Em nome da segurança e da conveniência, muitas nações já testam tecnologias que podem eliminar o dinheiro físico e tornar obrigatório um meio digital de transação. O que aconteceria se um dia apenas aqueles que aceitassem um sistema global de controle pudessem comprar ou vender? A profecia está se cumprindo diante dos nossos olhos, mas poucos percebem. As profecias de Jesus. Estamos no princípio das dores? Jesus, no sermão profético de Mateus 24, descreveu uma série de eventos que precederiam o fim. Falsos profetas e falsos cristos enganariam a muitos. Guerras e rumores de guerras se espalhariam pelo mundo. Fomes e terremotos em diversos lugares marcariam o começo das dores. O amor esfriaria e a iniquidade aumentaria. Esses sinais são cada vez mais evidentes. A degradação moral da humanidade, a inversão de valores, a perseguição crescente contra aqueles que falam a verdade, tudo isso encaixa-se no quadro profético descrito há 2000 anos. Mas o mais assustador ainda está por vir. O que acontecerá depois? Se já estamos presenciando o cumprimento de tantas profecias, o que podemos esperar a seguir? Será que estamos prestes a ver o surgimento do anticristo, um líder que trará falsas promessas de paz antes de instaurar o caos? E quanto à grande tribulação, o período descrito como o mais terrível da história da humanidade, será que ainda temos tempo para nos preparar? Ou já estamos à beira desse colapso? Os estudiosos da Bíblia, há muito tempo, analisam as profecias do fim dos tempos, tentando conectá-las aos acontecimentos do mundo moderno. Mas agora, mais do que nunca, os sinais parecem estar se alinhando. Vamos olhar ao nosso redor. O mundo está cada vez mais à beira do colapso. Conflitos entre nações não são mais apenas ameaças distantes. Guerras estão acontecendo, alianças estão sendo quebradas e novas potências estão emergindo. Os rumores de uma terceira guerra mundial nunca foram tão fortes. A fome, antes um problema localizado, agora se espalha de forma global. Crises econômicas, mudanças climáticas e governos desestabilizados fazem com que milhões enfrentem escassez de alimentos. Em algumas regiões, um simples pão custa
o equivalente ao salário de um dia inteiro. Isso não soa exatamente como a profecia do terceiro cavaleiro do Apocalipse? A tecnologia está avançando a passos largos, mas junto com ela vem um nível de controle nunca visto antes. Câmeras de reconhecimento facial, monitoramento digital, sistemas bancários que podem congelar seus bens com um simples clique. Tudo isso pode estar preparando o caminho para a implantação da marca da besta, a nova ordem mundial e o governo único. Outro ponto que estudiosos destacam é a ideia de um governo único. Em Apocalipse 13, é dito que um sistema será estabelecido onde ninguém poderá comprar ou vender sem a autorização do poder centralizado. Agora pense, hoje, as moedas digitais estão sendo promovidas como o futuro da economia. Mas e se, em um futuro próximo, o dinheiro físico for completamente eliminado? Se cada transação for digital e monitorada, quem garantiria que você ainda teria controle sobre seu próprio dinheiro? Já vimos governos bloqueando contas bancárias de manifestantes que discordam do sistema, redes sociais censurando qualquer um que vá contra a narrativa dominante, empresas negando serviços para aqueles que não seguem certas diretrizes. E se isso se expandir? E se um dia a única forma de ter acesso à comida, saúde ou moradia for aceitar um sistema global de controle? Muitos especialistas afirmam que o mundo está caminhando para essa realidade. Pequenos passos estão sendo dados agora, mas o objetivo final pode ser exatamente o que foi profetizado há milhares de anos. A grande tribulação está próxima. Se os sinais apontam para um colapso iminente, a pergunta que fica é: o que vem depois? A Bíblia fala sobre um período conhecido como a Grande Tribulação, onde o sofrimento será como nunca antes visto na Terra. Guerras devastadoras, catástrofes naturais em escala global, perseguição extrema contra aqueles que não se curvarem ao sistema. Os cristãos serão perseguidos? A igreja será silenciada? Seremos forçados a escolher entre sobreviver no sistema ou permanecer fiéis à verdade? Os estudiosos afirmam que, antes da tribulação, virão momentos de engano, onde muitos serão levados a acreditar que tudo está melhorando. Um líder carismático surgirá, trazendo falsas esperanças e promessas de paz, mas no fundo, ele será aquele que controlará a humanidade. A pergunta é: você está preparado para reconhecer os sinais antes que seja tarde demais? O que você deve fazer agora? Diante dessas revelações, temos duas opções: ignorar os sinais e viver como se nada estivesse acontecendo, ou abrir os olhos e nos preparar. Busque conhecimento, leia as Escrituras com um olhar atento e veja como as profecias estão se cumprindo diante de nós. Fique atento ao que está acontecendo no mundo. Não aceite tudo o que lhe dizem sem questionar. Prepare-se espiritualmente. Se tudo isso for verdade, e os sinais dizem que é, a única forma de enfrentar o que está por vir é estando pronto. O tempo está se esgotando. Você está pronto para o que vem a seguir? Essa é a pergunta que poucos ousam encarar de frente. Durante séculos, as profecias bíblicas foram vistas como algo distante, quase como lendas antigas que não se aplicavam ao nosso tempo. Mas agora, os sinais estão por toda parte. O mundo está mudando diante dos nossos olhos e tudo indica que estamos entrando nos momentos mais sombrios da história da humanidade. Se as Escrituras estiverem corretas, e os fatos mostram que estão, então os próximos eventos podem transformar completamente a vida como a conhecemos. Imagine um mundo onde não há mais liberdade de escolha, onde cada ação sua é monitorada, onde sua sobrevivência depende de aceitar um sistema que controla tudo, seu dinheiro, sua identidade, sua fé. Mas a pergunta principal é: o que acontecerá com aqueles que não aceitarem esse sistema? Apocalipse 14, 9 a 10 deixam um aviso claro.
Se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho da ira de Deus. Isso significa que a decisão será definitiva. Escolher seguir o sistema pode garantir sua sobrevivência temporária, mas custará algo muito maior. Por isso, entender o que está acontecendo agora é fundamental. Se tudo isso for apenas teoria, não há com o que se preocupar. Mas se for a verdade, então se preparar pode ser a única saída. O último aviso. Muitos ignoram esses sinais porque preferem acreditar que tudo vai voltar ao normal. Mas os fatos mostram o contrário. Cada nova crise, cada avanço na tecnologia de controle, cada conflito internacional, tudo nos leva para um cenário profetizado há milhares de anos. A verdade está diante de nós, mas poucos têm coragem de enxergá-la. Agora, a escolha está em suas mãos. Você vai continuar vivendo como se nada estivesse acontecendo, ou vai despertar para a realidade antes que seja tarde demais? O tempo está correndo, a profecia está se cumprindo, e a única pergunta que resta é: você está preparado?